Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Dourado e estou aqui agora com vocês para ensinar um pouco da gramática latim. Você que é acadêmico, estudante que pegou uma grade voltada ao latim, bem, terá uma grande importância para você. Um detalhe importante, para quem vai estudar latim, é necessário saber o português. São as ferramentas de conhecimento do português irá te dar uma base para o conhecimento da língua latina. Por exemplo, é muito importante que você saiba como funciona o sujeito e o predicado, o vocativo, o adjunto adnominal restritivo, o adjunto adverbial, saber principalmente como funciona o objeto direto e o objeto indireto. Estas são as ferramentas para que você possa entender melhor o latim. E isso vai te ajudar muito, então eu te aconselho que você estude bastante esses itens que acabo de falar para você, tá? Dentro do latim existe seis declinações e resquício de uma sétima declinação. O que são as declinações? São as maneiras com que naquele período conseguiu fazer com que pudesse dar uma flexibilidade maior no idioma. Então, as sete declinações eles vão facilitar para que o idioma possa ser falado. Existe a primeira declinação, que é o que nós iremos estudar a partir de agora, que corresponde primeira declinação, que é o estudo básico do latim. Que corresponde a ai. Dentro do latim existe 6 casos latinos: o nominativo, o vocativo, o genitivo, o dativo, o ablativo e o acusativo. Cada caso desse representa uma estrutura da língua latina. Daí que vem a importância de estudar a língua portuguesa. Justamente porque a língua portuguesa é filha da língua latina. O latim, aliás, é a mãe das línguas latinas, né? Como o espanhol, o português. O primeiro caso latino corresponde ao nominativo. Primeiro caso latino, nominativo. O segundo caso é o vocativo. O terceiro caso é o genitivo. O quarto caso é o dativo. O quinto caso, o ablativo. E o sexto caso é o acusativo. Vou fazer assim. Agora nós iremos ver o singular e o plural. Lembrando que esta tabela que está sendo feita neste momento é a tabela que irá lhe ajudar a entender como funciona a construção de uma sentença, de uma oração do latim. Essa tabela será o seu auxílio
para que possa lhe dar suporte na hora de traduzir do português para o latim ou então do latim para o português. Mais à frente você irá entender melhor o que eu estou dizendo, mas o básico é que você entenda, observe essa tabela. Bom, vem o caso latino, que eu acabei de explicar agora há pouco, e agora vem o plural e o singular e o plural, e depois temos que colocarmos a função sintática de cada uma delas. Pois bem, no singular, pelo nominativo, temos o a, plural, ai. O nominativo corresponde ao sujeito. O vocativo tem como singular a e o plural ai. Ele realmente é como se fosse no português, corresponde o vocativo. Mais para frente, você aluno irá entender, ou aluna irá entender o que significa o singular a, ai de cada um desses casos. O genitivo corresponde a ai e o plural vai ser arum. Ele corresponde geralmente a algumas preposições que estão ligadas ao adjunto, adnominal, restritivo. Em seguida vem o ablativo, depois do genitivo vem o dativo, que corresponde a ai, plural is, e ele geralmente corresponde aos objetos indiretos. Ablativo corresponde a plural is. Ele tem algumas preposições ou adjuntos adverbiais, que é com, por, com, em, que irá facilitar na construção do latim. Tá? Então, esses são os adjuntos adverbiais. No caso do acusativo, o final das palavras pode vir no singular an, e no final das palavras, quando se tornarem plural, pode ser as, que correspondem, o acusativo corresponde geralmente ao objeto direto. Ok? Vamos lá ver como é que ficou. Tá. Aí está. Primeira declinação, ai. Que vai o primeiro caso latino, nominativo, vocativo, genitivo. Aí depois vem o quinto caso, o ablativo, e o sexto caso, acusativo. Pois bem, como acabamos de ver, os casos latinos, o nominativo, que corresponde ao sujeito, o vocativo, né? O genitivo, que corresponde
aos adjuntos adnominais restritivos. Opa! Vamos lá. O dativo, que corresponde ao objeto direto, indireto. O ablativo, que corresponde aos adjuntos adverbiais. E o acusativo, que corresponde ao objeto direto. Passamos aí um primeiro exemplo. Águia, que é o sujeito, o nominativo, na tradução pelo singular áquila, não é verdade? E no plural, o final da palavra modifica, aquilai, para corresponder ao plural. Vamos ver agora um exemplo da construção de uma frase em latim para que você possa utilizar a tabela. Bem, acabamos de mostrar para você a tabela da primeira declinação a ai do latim. Agora, como utilizar a tabela? Por exemplo, vamos supor que a frase seja: a filha da rainha. Quando você for traduzir para o latim, não precisa utilizar os artigos, tudo bem? Ou seja, não há necessidade de traduzir para o latim os artigos. Então, no caso, a filha corresponde ao nominativo, o sujeito, não é verdade? Vamos ver aqui, aquele exemplo anterior. Primeiro caso latino é o nominativo, corresponde ao sujeito. Uma dica para você é que quando você tiver com uma frase, você escreva a frase e vá identificando a estrutura sintática daquela frase, para que possa te facilitar para usar essa tabela. Nominativo, a filha da rainha, que tem um adjunto adnominal restritivo, então corresponde ao genitivo. Tudo bem? Vamos agora traduzirmos. Filia, como é sujeito, final termina, sujeito, nominativo, termina o singular a. Da rainha, que é o genitivo. Vamos lá no genitivo. Como é singular, então ele vai terminar escrito reginai. Ok? Como corresponde ao genitivo e está no singular, reginai. Tudo bem? Vamos lá tentar uma outra lição como exemplo. As filhas das rainhas. As filhas é o nominativo e está
no plural, então vai ser filiae, pois está no plural. O nominativo está no plural. Tudo bem? Que foi que eu falei anteriormente? Identificar primeiramente a estrutura. Eu já dei o primeiro exemplo, mas vamos identificar primeiramente essa estrutura. As filhas é o nominativo e das rainhas corresponde ao genitivo, que está no plural. Iremos traduzir então no plural. Genitivo, plural, arum, que fica filiae, reginarum. Opa! Tudo bem? Olha aí. Como está no plural, ao invés de ser Regina, rainha, ele vai passar a ser reginarum no final da palavra, por corresponder ao genitivo e estar no plural. E assim você vai utilizando a tabela. Isto é o básico e espero que você possa aprofundar ainda mais na sua academia ou no seu estudo da língua latina. Espero ter contribuído com você. Muito bem, terminamos agora esta primeira parte básica sobre a primeira declinação. Falamos sobre os casos latino, quando correspondem ao singular e ao plural, e a função sintática em relação à tabela. A tabela irá te ajudar bastante na hora de você traduzir do português para o latim ou do latim para o português. Muito obrigado e até a próxima!